Pessoal, eu vou fazer o exemplo da página 55 do nosso livro didático. O histograma que ele apresenta no gráfico está aqui, eu reproduzi ele de novo para vocês. E a gente vai primeiro calcular a média para relembrar, e depois a gente vai calcular a variância e o desvio padrão nessa situação, tá? Então, olha só. Ele é um histograma por quê? Vamos revisar tudo, né? Ele tem as barrinhas grudadinhas umas nas outras. O que isso significa? Que é um intervalo de classes, ó. Começa no 153, vai até o 158, porque o 159 passa para o próximo padrão. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? É calcular o pontinho médio de cada barrinha dessa, tá? Então, vamos lembrar como é que a gente faz isso aqui, né? A gente pode somar 153 mais 159 e dividir por 2. Quanto é 153 mais 159 dividido por 2? A média vai dar 156. Ou eu posso só pensar, de 153 até 159, nós temos um intervalo de quantos números aqui? 6 números. Então, é 3 para cima, chego certinho na metade. Então, 153, qual seria o meu pontinho médio aqui no meio? 156. 159 e 165. Qual seria o númerozinho do meio aqui? 162. 165 a 171. Qual seria o ponto médio? 168. 171, 177. Seria 174. E entre os 177 e 183 seria o 180. Uma coisa que eu tenho que lembrar é quantas vezes esse intervalo apareceu? 2 vezes. Então, na hora da gente calcular a nossa média, a gente tem que fazer o quê? 2 vezes 156. Mais. Qual é o próximo valor? 162. Quantas vezes ele apareceu? 5 vezes. Então, 5 vezes 162. Mais. 168 apareceu quantas vezes? 8. Então, 8 vezes 168. Mais. Próximo passo. Nós temos 174. Ele apareceu quantas vezes? 6. 6 vezes 174. E o último, 182. Ele apareceu quantas vezes? 4. 4 vezes 182. Tudo isso dividido pela frequência total de participantes que nós temos. Qual era a frequência total de pessoas que nós tínhamos? É só a gente somar. 2 mais 5 mais 8 mais 6 mais 4. Isso vai me dar um total de 25 pessoas, ok? Então, a nossa média vai ser igual 2 vezes 156. Isso vai dar 312. 5 vezes 162. Isso vai dar 810. 8 vezes 168. Isso vai dar 1.344. 6 vezes 174, isso vai dar 1.044. E 4 vezes 182, isso vai fechar 720. Tudo isso dividido para 25. Somando todos esses valores, a gente chega ao final a um total de 4.230. 4.230 dividido para 25, ele vai me dar uma média de 169,2. Vamos gravar isso aqui. Não pegou essa partezinha final para vocês. Ó, 4.230 dividido para 25. 4.230 era o total dessa soma. 25 era o total de pessoas que haviam participado. Dividindo um pelo outro, eu chego a 169. Agora, a gente vai precisar desse valor para calcular a nossa variância. Porque na variância, a gente vai fazer o quê? É a frequência menos a média.
elevado ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso aqui? Inteirão, assim, né? Vamos pegar outra folha pra gente dar continuidade. Olha só, vamos calcular agora a variância. Então, a minha variância eu tenho a primeira frequência que a gente tem aqui, pessoal. Primeira frequência é quanto? 156. Ok. Quantas vezes o 156 apareceu? 2. Então, a gente vai fazer assim, ó. 2 vezes 156 menos. Qual foi a média que nós encontramos? Nós encontramos como média 169,2. Então, vamos trazer para cá. 169,2. Tudo isso ao quadrado. Quantas vezes a gente tem que fazer isso? Até a gente passar todas as frequências. Mas, o nosso próximo passo, nós tínhamos quem? Nós tínhamos 5 vezes o 162. Menos, qual foi a nossa média? 169,2 ao quadrado. Mais, quantas vezes o nosso outro valor apareceu? 8 vezes. Ficou apertadinho aqui. Deixa eu colocar o 8 aqui na frente. Qual era a frequência do 8? 168. Menos a nossa média, que era de 169,2. Tudo isso ao quadrado. Mais, depois nós temos 6 vezes a frequência 174, menos a média, que é 169,2 ao quadrado. E o meu espaço aqui ficou pequeno, tá? Então, a gente vai continuar. Vou colocar aqui do ladinho uma outra folhinha. Porque nós temos ainda mais a última frequência, que era 4 vezes. Qual era o valor da frequência? 182 menos a média, que é 169,2, tudo isso ao quadrado. Tá, e a gente vai fazer o que com essa folha toda? A gente tem que dividir tudo isso pelo nosso 25. Eu vou fazer as multiplicações agora para colocar os resultados e aí depois a gente divide para 25. Como é que vai ficar isso aqui então? Vamos adaptar aqui a câmera para ver se vocês conseguem enxergar melhor. Ó, o 2 é a última coisa que a gente vai fazer. Primeiro a gente tem que fazer 156 menos 169,2. O resultado que der essa subtração a gente eleva ao quadrado. E depois que a gente eleva ao quadrado, a gente multiplica por 2. Então, vai ficar assim, ó. Variância igual. Quanto seria 156 menos 169? Isso vai me dar 13,2. Então, vai ficar 2 vezes 13,2 negativo, né? Elevado ao quadrado. Mais 5, porque é o númerozinho ali da frente, ó. Agora, quanto é 162 menos 169,2? O resultado vai dar menos 7,2 ao quadrado. Mais, agora a gente tem quem? A gente tem 8. 8 vezes. Quanto é 168 menos 169,2? A gente vai ficar com o valor de menos 1,2. E tudo isso ao quadrado. Mais, agora a gente tem quem? 6 vezes. 6 vezes quem? 174 menos 169. Qual foi o valor que a gente encontra? 4,8. E esse 4,8 também está ao quadrado. Vamos continuar. A gente ainda tem um 4. 4 vezes. Quanto deu 182 menos 169,2, né? E esse resultado vai me dar 10,8. E esse 10,8 está ao quadrado. Tudo isso dividido para 25. É longo, mas não é difícil, tá? Não se percam. Vamos lá. Agora eu vou fazer direto. 13,2 ao quadrado, o resultado que der, vezes 2. Então, a variância vai ficar 348,48
mais 7,2 ao quadrado vezes 5, 259,2. 1,2 ao quadrado vezes 8, 11,52. 4,8 ao quadrado vezes 6, 138,24. E o último, 10,8 ao quadrado vezes 4, que isso vai ficar 466,56. Tudo isso, vamos lembrar que nós temos que dividir por 25. Somando todos esses valores, a gente chega a um total de 1.224, que dividido para 25, isso vai dar igual a 48,96. 48,96 é a amplitude da minha variância, tá? Esse é o resultado que a gente tem para variância. Tá, e se pedir o desvio padrão? Vamos lembrar que o desvio padrão é só a gente colocar a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão seria a raiz quadrada de 48,96, que aproximadamente a gente vai chegar a um resultado de 6,99, ok? É longo, mas não é difícil.